Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificamos a Ele por mais este dia de graça, esse dia em que nós separamos para ouvir a voz do Senhor no Apocalipse, a palavra do final dos tempos. No capítulo 7, o prólogo é os 144 mil selados. O mistério de Deus é o comprometimento de Deus. Os últimos a ser selados dos judeus nascidos em Israel, que ficaram para a tribulação. O capítulo 7 são todos que estão na tribulação. E não quer dizer que até o arrebatamento não haja judeus convertendo, lógico. Então, meus amados irmãos, começa o capítulo 7, versículo de número 1 assim. Depois dessas coisas, quais coisas? Que nós pregamos no capítulo 6, capítulo 5, capítulo 4. Mas se nós atentarmos para os últimos versículos do capítulo de número 6, que diz assim: nós pregamos, o céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Louvado seja Deus. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos no rosto, cai sobre nós. É como se todos estivessem pedindo: não queremos suicidar, cai sobre o prédio, desaba. Porque aqui já antecipa o flagelo, as grandes desgraças, cataclismas que vão acontecer no mundo inteiro. Nós vamos chegar lá. Vai ser tanto morto na rua que não tem lugar para enterrar. Mau cheiro, falei isso, de carne podre. É coisas terríveis. Então aqui já antecede. Porque o livro do Apocalipse, os 22 capítulos, eles estão misturados. Coisa do capítulo 6 está no capítulo 19, do capítulo 17 está no capítulo 3, do capítulo 3, do capítulo 4 está no capítulo 15. E assim, por isso que tem que ler atentamente para que não haja contradição do texto. Então diz aqui que eles pedem para cair sobre eles, porque eles estão vendo a ira do que está assentado no trono. Pois é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Ninguém poderá suportar. Ninguém será forte o suficiente. Todos serão abatidos. Agora presta atenção, pegando carona ainda no final do capítulo 6. Você viu que eu li para você, que no verso 15, que muita gente diz assim: todo rico vai para o inferno. Todo rico é orgulhoso. Mas no capítulo 6, versículo 15, diz que no meio daqueles que estão pedindo que os montes caem sobre eles, porque eles não querem, preferem a morte esmagada numa pedra do que a ira de Deus, está no meio deles. Está escrito aqui, ó: militares, grandes, os grandes da terra, ricos, os poderosos, os escravos, os pobres, todo livro, todo tipo de pessoa. Então, seja pobre ou seja rico, o que importa é se você sirva a Deus. Se você ficar falando mal de rico toda hora, você vai terminar na miséria. E se você se contenta na miséria, porque dizer não, é melhor ser pobre com Deus que rico com o diabo, eu também. Não quero ser rico com o diabo, mas meu lema é o seguinte: é tudo com Deus e nada com o diabo. Está resolvido.
Aí você fica dizendo, não, é melhor eu ser pobre, mas eu ter paz na consciência e dormir tranquilo, do que ter dinheiro do diabo, ter coisa errada. Não é melhor você mudar essa falácia, e dizer assim, é melhor dormir com o coração, com o travesseiro, com a consciência tranquila, que tudo que eu tenho conquistado, a minha vida boa, o meu bom carro, a minha boa casa, a minha boa comida, tem sido de forma legal. Não é melhor dizer isso? Então os próprios crentes, seduzidos por Satanás, porque eles não percebem, os crentes, eles profetizam a ruína na vida deles. Que eles começam, eu sou pobre, mas sou feliz. Para com isso, poxa. Deus proibiu a pobreza. Pastor, então, o senhor está discriminando o povo? Não é eu que estou discriminando, não, foi Deus. Vai brigar com Deus, vai ler Bíblia. Quando os discípulos quiseram dizer, Jesus, o senhor está, que desperdício essa mulher jogar esse denário na cabeça do senhor, isso aí daria para vender por 300 denários, era o salário, um denário era o salário de um dia. E Jesus disse, deixe ela fazer o que tem que ser feito, ela está preparando para o dia do sepultamento, porque pobres terão sempre ao teu lado. Foi o Senhor que disse, vai brigar com ele. Vai brigar com ele. Porque ele sabia que quem tem mente pequena vai ficar pequena a vida toda. Quem pensa medíocre vai ser medíocre a vida toda. Então, meu irmão, ame o pobre. Mas, por favor, pare de descer a lenha no rico. Pare de pensar que todo rico é ladrão. Pare de olhar que todo mundo de carro bom. Olha que cara arrogante. Você nem conversou com ele. Olha que mulher arrogante. Só porque ela está bem vestida no carro bom, ela não vale nada. Está cheio de pobre arrogante. É só você ir. Entrar no metrô onde tiver muito pobre, para você ver se não chega palavrão. Aonde os MC prosperam? É no Alphaville? É no bairro rico, é na Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo, é lá? É nos bairros ricos do mundo? Lógico que não. É no meio das pessoas mais pobres. É lá que eles prosperam. Tem gente rica envolvida nisso, meia dúzia. Porque quem tem raciocínio não entra nessa linha de música que não faz sentido, que faz apologia ao sexo, às drogas, a matar policial, a violência. Poxa, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí. Então não esqueça, tá? Que o inferno não é só para rico, não. Está cheio de pobre lá. Já pensou? Você viveu a pobreza toda aqui, pagando conta atrasada, a vida desgraçada, ainda morre e vai para o inferno. Pô, aí é o fim do mundo. O rico, pelo menos, deve ter pelo menos alguma vantagem, embora no final nenhum, mas pelo menos ele viveu essa vida que ele creu muito nela. É uma vida boa. E vai sofrer eternamente no inferno. Mas aquele que não entendeu Deus, além de ser pobre aqui, vai se arruinar no inferno. Então, qual é a sua escolha, meu irmão, minha irmã? Qual é a sua escolha? Quem você vai culpar? O Dória, eu falei do Dória, mas não tem nada a ver com ele, eu não dependo dele, ele vai plantar batata. Eu não dependo de presidente de igreja, de convenção, eu dependo de Deus. E nós dependemos uns dos outros se nós temos o mesmo Espírito, Efésios 4:4, o mesmo Cristo, o mesmo batismo, a mesma essência, a mesma doutrina. Fora isso, eu não dependo de ninguém. Porque se a dependência trouxesse salvação, Adão não tinha existido sozinho. Já começava ele e uma congregação de 12. Salvação é individual. Eis que estou às portas e bato. Não, eu estou à porta. Então, meus amados, irmãos queridos, então depois de tudo isso, o pau está comendo. Todo mundo pedindo a morte. Aí o que o anjo vai falar com João? Então, depois dessas coisas, João viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar,
nem contra árvore alguma. O que quer dizer isso? O mundo é guardado, os guardiões de Deus. Esse capítulo 7 é muito profundo, está falando com você. É porque, lógico, você não vê daí, não precisa nem crer. Eu sinto meu corpo arrepiado. É muito profundo que nós vamos pregar. Nesse esboço que tem aqui, tem centenas de versículos bíblicos. Então, aos guardiões que vigiam o mundo, que começa lá em Gênesis capítulo 3, 24. Quando Deus coloca o querubim com a espada desembainhada para guardar o Éden. Os anjos do Senhor já guardam o mundo nos quatro cantos do mundo, para que o Satanás não faça aqui além do que ele pode fazer. Não há nenhum espaço neste mundo que não tenha um guardião de Deus agora, que fazem parte do exército, os arcanjos de Miguel. Miguel é o exército da guarda do mundo. Miguel é o príncipe, é o cara que comanda, é o general, é o cara que manda matar, que Deus dá ordem, mata, destrói uma cidade. Eu vou chegar lá, vou te dar versículos, você vai ler comigo. Então os anjos que guardam o mundo estavam lá. E esses anjos estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os ventos. Você imagine, não haver vento, se olhar para o mar, a água não se move. Se olhar para a folha da árvore, uma folha não se move, não há mais vento. O ar está sufocado. Deus mudou o oxigênio. A falta de ar, de respiração, o ar não se renova. A umidade toma conta, como na África, na Índia. Você vai no meio do deserto, quando não há vento, você se queima todo. É terrível. O calor é terrível. Um calor seco. Quando o calor é úmido, é porque vem vento lá do oceano. Aquela umidade que vem. Ainda há nuvens. Mas aqui não há mais nuvem. Não há mais vento nenhum. Então você imagine que coisa terrível que vai começar a acontecer. As árvores começam a se secar. É terrível, meus irmãos. Porque quando o vento vem, aí você vai estudar, ser inteligente, você vai entrar na internet. Por que o mar se move muito? Porque ele vai gerando moléculas, jogando para o ar. Essas moléculas, elas vão se tornando nuvens. Elas vão se evaporando, embora você não vê, como os rios. Quando as águas se movem, aquelas moléculas que sobem, embora invisível muitas das vezes aos olhos humanos, elas regam a terra. Elas trazem equilíbrio no ar que nós respiramos. Então, nesse momento, no auge da tribulação, porque aqui começa o auge da tribulação, não tem mais, é um sufoco. Você já abriu a janela da sua casa porque você não tem ar-condicionado? Já abriu a janela do seu carro porque não tem ar-condicionado? Ai, meu Deus, aí vem o ventinho. Nossa, que ventinho bom. Então imagine um calor insuportável, porque o sol já escureceu aqui. A lua já se tornou como sangue, já aconteceu no capítulo 6. Não esquece, já pregamos. Agora vem um calor insuportável e não tem vento. Olha o que diz a Bíblia. Verso 2. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Onde é o sol nascente? De Jerusalém. Aonde no capítulo 6, versículo 10, Daniel orava com as janelas abertas, de frente, na direção de Jerusalém, o sol nascente.
O sol nascente representa para os judeus que moram em Nova York, que moram no Brasil, nas suas celebrações da Páscoa, a sua celebração do Kuala Lumpur, na sua celebração do Ano Novo, aonde quer que eles estejam. Eles estendem as suas mãos para Jerusalém. Eles usam bússola. E ali eles sabem aonde está Jerusalém. Então eles estendem as mãos para cumprir o que nós lemos aqui. Citamos no outro culto, no capítulo 6, quando começou a oração de Salomão. E falamos também no último culto sobre Daniel. Porque ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, de frente para Jerusalém. Então, diz aqui, ó. E vi um outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo. Tendo o selo. O que é o selo? O selo, eles têm a autoridade de Deus para fazer, para destruir. Presta atenção, olha. Tendo o selo do Deus, ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar, de destruir a terra e o mar. Então, vou ler o verso 3 para comentar o verso 2 e 3. Dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então o anjo que tem o selo de Deus, quer dizer, ele tem a autoridade de Deus. É como eu pegar um documento e reconhecer firma por autenticidade. Não é apenas reconhecer firma, é por autenticidade. Há negócio que você faz que não basta reconhecer firma, tem que ser por autenticidade. Então o selo que o cartório dá ao documento é diferente. É um documento mais importante do que aquele que eu simplesmente reconheço a firma. Reconhece a firma, reconheceu a minha assinatura. Então esse anjo tem um selo de Deus. Uma autoridade máxima de Deus. Então esse anjo, a Bíblia diz que ele clama com grande voz aos 4 anjos. O que ele clamou com grande voz aos 4 anjos, meus amados irmãos? Ele gritou porque os 4 anjos estão apostos, prontos para destruir a terra e o mar. Destruir tudo. Acabar com tudo. E por que ele clama? Então é só você lembrar. Segundo Samuel 24, versos 16 e 17. Quando o anjo, com a espada desembainhada, vai destruir toda Jerusalém, vai destruir tudo. E uma voz brada do céu, basta! Basta! Verso 16. Quando essa voz, então não é a voz baixa, você tem que ler a Bíblia lá. Verso 16, 2 Samuel 24. Porque o anjo ia arrebentar. Então Deus, como se, mas por que usa-se essa expressão com grande voz? Por quê? Porque o anjo está tão impulsionado, tão incitado pelo próprio Deus para destruir com ira, para destruir sem pena e sem dó, sem sentimento algum. Nós já pregamos isso. Por que Moisés não quis seguir viagem sem a presença de Deus e com o anjo? Que Deus disse, o anjo não terá misericórdia de vós. Êxodo 23 não terá. No capítulo 33, Moisés vai pedir, Deus, se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Então, com grande voz, é como se Deus trouxesse uma brandura no coração do anjo. E logo a voz de Deus acabou. Então o anjo com raiva, pronto para arrebentar. Então o anjo, com a autoridade de Deus, ele dá esse brado para que os anjos não comecem a fazer o que estão prontos para fazer. Por quê?
Se Deus tinha dado ordem agora, eles estão prontos para destruir a terra e o mar, e agora há uma ordem para que eles não façam. Porque 144 mil judeus na tribulação. Por isso que eu falo, Deus sabe exatamente a conta de quantas pessoas estão exatamente no momento como esse, servindo e ouvindo essa mensagem com o coração aberto. Deus sabe exatamente o que está dentro de mim e de você. Deus sabe exatamente quantas pessoas no mundo serão salvas e quantas, mesmo hoje pregando o evangelho, vão morar no inferno. Deus sabe exatamente quantos passaram por este mundo, quantos ainda vão passar. E quando você lê capítulo de 1 de Ezequiel, versículo 1 adiante, é tremendo. Já preguei essa mensagem há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, e diz assim, ó, para você entender o que eu estou pregando para você, diz assim, ó, verso 1 de Ezequiel 1, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Então, Deus fez com que Ezequiel escrevesse. Ezequiel, o que eu estou te dando, escreva aí. Foi no 30º ano, ainda faltava 40 para acabar o cativeiro. No 30º ano, no 4º mês e no 5º dia, eu tive visões de Deus. Então Deus sabe os seus dias, os seus meses, os seus anos. Por isso que ele disse, a hora que Jesus há de vir, ninguém sabe. Quando Deus percebe e Deus vê que os judeus estão entendendo que Jesus, e nós vamos falar nesse capítulo aqui lindo, aonde aparece a cruz do Calvário, por que 144 mil se converte? A cruz do Calvário é revelada a eles. E aquele homem que morreu na cruz realmente era o próprio Filho de Deus, que se tornaria o próprio Deus. Porque Deus daria a sua glória toda para ele. E ele e o Pai era apenas um. Então diz o texto que ele brada, os anjos então param, mas portanto ainda continua a vontade de Deus. Quando todos forem selados, 144 mil na testa, então aí pode destruir a terra e o mar. Aí começam as grandes catástrofes que você vai acompanhar ao longo dos capítulos. Então, meus amados irmãos, essa marca na testa não é um carimbo, como a besta, vai botar um chip. Não. Essa marca é invisível aos olhos do homem, mas é visível aos anjos. Mas a marca na testa, por que Deus está falando na testa? Porque na testa está a mente. São enigmas, textos enigmáticos. Então Deus está dizendo, aqueles que estão, por isso que Romanos 12, 1, temos que servir a Deus com culto racional. Por isso que Oséias 4,6, meu povo morre por falta de conhecimento da palavra. Então, é pela mente. Não é o meu coração que lê. O meu coração sente o que a mente leu, entendeu. Meu coração é apenas refém da mente. Não é a mente que é refém do coração. Porque uma pessoa que ela tem problema de demência mental, o coração é puro. Né? Que a gente chamava no passado mongoloide, tudo puro, tadinhos. Eles não têm maldade. Então eu disse, a marca na testa, porque pela consciência aceitaram que a cruz é verdadeira. Pela consciência, agora sabem, e vão se cumprir aqui, Filipenses 2, 10 e 11.
ele sabe que todos agora têm que se prostrar e confessar que só o Senhor Jesus é Deus. Aleluia. Então os anjos agora, além da consciência, há uma marca, como os umbrais de Êxodo 12, verso 21 a 23. O sangue nos umbrais das portas. O anjo, quando viu aquele sangue, ele não podia entrar e matar os primogênitos, porque ali era o povo de Deus. Mesmo que na casa tivesse 10, 20, 30 pessoas, mas tinha o sangue nos umbrais da porta. Então há uma marca, mas é invisível, além da mente, que os anjos sabem. Esses são os selados por Deus. Então agora vocês não podem destruir a terra, porque senão é quando Jesus disse, não pode arrancar o joio, porque senão vai cortar o trigo junto. Então Deus está permitindo, e você vai entender no capítulo 7, que esses homens que aceitam Jesus agora, os judeus, sofram, vão passar maus pedaços. E eu vou ler o texto, nós vamos pregar o texto. Então não destrua agora, mas permita que eles sintam o meu juízo, o peso da minha mão sobre a vida deles. Então, meus amados irmãos, esses anjos são os anjos, repito, os guardiões que vigiam o mundo. Aonde tiver, desde a Coreia do Norte, qualquer lugar que tiver alguém zombando de Deus, tudo isso tem sido visto pelos anjos. Tudo é anotado. Por isso que quando Jacó vê anjos na sua visão subindo e descendo, por que aqueles anjos sobem e descem na escada? Um dos motivos é o que está em Jó capítulo 1, versos 6 adiante. Quando os anjos de Deus se apresentam diante de Deus, para levar diante de Deus tudo que acontece entre os homens. E quando nós dissemos que Deus é onipresente, até isso foi uma tese do Ricardo Godin da Bethesda, é que se há trilhões de anjos, e nós só somos bilhões de habitantes, os anjos têm anjo para todo lado, tanto do mal quanto do bem, vendo tudo que nós fazemos. Então, além dos olhos de Deus alcançar o mundo inteiro, porque o seu Espírito está sobre todo mundo, os anjos estão em todo canto. Nada vai acontecer sem a permissão dos anjos. Porque quando o Salmo 91:11, Deus dará ordem aos seus anjos em teu favor, para que você esteja de pé, seja liberto. Então esses anjos, ele cuida da nossa vida, para o mal ou para o bem. Eles estão na terra para matar ou para salvar, para não deixar que o seu carro capote e você morre. Morreu todo mundo no seu carro, mas você não aconteceu. Então, meus amados, no verso 3 e 4, esses 144 mil que está aqui são judeus selados para esta última hora. Aqui então vai começar o plano de salvação de Deus após a cruz, de uma forma maciça, em massa, no tempo da tribulação. Verso 13 e 14 diz assim: então um dos anciões me perguntou, um dos anciões perguntaram a João, né? Esses que estão vestidos de branco, quem são eles, João? E de onde eles estão vindo, João? Aí João responde: Senhor, tu sabes.
Disse-me então o ancião, que está nos céus: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Então eles vieram da grande tribulação. Não vieram só da tribulação, da grande tribulação. Sofreram muito, pagaram alto preço. Através desses 144 mil, o preço que eles pagam é para cumprir a profecia de Cristo, e através deles, eles estão mostrando e levando a tantos outros que vão ser salvos ao ver o sofrimento desses 144 mil. Porque não são só esse número dos salvos. Repito, antes da tribulação tem judeus se convertendo, não em massa, mas já em grande quantidade, no mundo inteiro, servindo a Jesus. E no arrebatamento, já terá judeus sendo arrebatados. Mas a grande maioria, vivo na hora do arrebatamento, 90%, para ser bastante otimista, estarão tudo na terra. Então o sofrimento desses 144 mil vai fazer que os demais aceitem o Senhor Jesus e sejam também salvos. Então 144 mil é como se você visse, eu dissesse assim para você: se eu tivesse 5 filhos, vou dar um exemplo fácil para você entender. Dissesse: filhos, olha, não vá viajar hoje, porque a meteorologia está dizendo que vai chover. Essa estrada é perigosa. Tá bom? Eu tenho 5 filhos, tá? Vamos dar um exemplo. Não viaja. Tá bom? É perigosa. A chuva é forte, pelo que eu estou vendo aqui, a chuva. Dos 5, 3 resolve. Não, mas nós vamos. Nós conhecemos essa estrada aí, a gente vai com cuidado, papai. Aí esses 3 vão. E acontece o acidente e morrem todos os 3. Os 2 que ficaram, só se for muito tapado e oreudo, servirá de lição para ele, porque perderam os irmãos que tanto amavam. Imagine que eu só tenho 5 filhos, mas é uma família unida, né? Porque tem gente que tem 2 filhos, parece 2 demônios dentro de casa, né? Você pode ter 5 filhos, 10 filhos e viver em harmonia, né? Jacó não tinha isso, os filhos eram uma prova. Vamos deixar isso para lá. Então esses 2 filhos meus que ficaram, ao perceberem o que aconteceu com os 3, eles vão obedecer papai. Quando agora, não papai, agora está chovendo hoje, já passou 3 anos, seus irmãos morreram. Não precisa nem falar com eles. Vocês vão viajar? Não, papai, não vão viajar hoje não, porque está chovendo muito, né, papai? É perigoso. Então esses 144 mil serão aqueles que vão instigar o restante dos judeus a aceitarem Jesus. Então, os outros não morrerão. Os outros não passarão pelo mesmo sofrimento desses 144 mil. Porque serão salvos pelo gongo. Isso no caso dos judeus, porque já pregamos que na tribulação não existe outra forma de ser salvo a não ser com a própria morte. Nós já pregamos isso, eu não posso voltar atrás, senão nós nunca avançamos para frente. Mas há uma promessa de Deus para o seu povo. Por quê, pastor? Porque esses hebreus foram que trouxeram para nós, como o apóstolo Paulo, como os discípulos, é que trouxeram para nós, esses israelitas, esse povo de Israel, é que trouxe para o mundo
anunciação de Cristo. Se não fossem os 12 apóstolos, o evangelho não teria sido propagado. Então, a promessa de Deus para o seu povo é uma honra, porque no meio de tantos que o traíram, houve também tantos outros que honraram o teu santo nome. Louvado seja o... Mas ainda que Jesus voltasse hoje, eu não preciso que Deus, na verdade, falasse mais nada comigo para me aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Até aqui, meu irmão, no capítulo 7, no verso 3, já é suficiente para a gente saber que com Deus não se brinca. Eu não quero arriscar, mas deixa eu lhe confessar. Eu, como pastor, já arrisquei, já cometi erros. Como crente de igreja, cometi erros. E eu sei que a bondade de Deus é que me deixou viver até hoje. Foi a bondade dele. Eu entro no avião, a primeira coisa que eu faço é colocar a mão, sabe? Toda vez, ensinei a minha filha, a Alissa comprova, eu não entro no avião sem que eu bote a mão na porta e diga, o sangue de Jesus esteja sobre esse avião. Por quê? Você vai entender. Aí eu entro, boto a minha bagagem e sento. Quando eu sento, então eu oro a Deus. Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia de mim. Se hoje é meu último dia, estou dizendo isso com você com toda sinceridade, com muita humildade. Eu digo, Deus, se a minha história terminou aqui, fiz hoje, de novo, né? Vindo para cá, para São Paulo do Rio. Se Deus, se tudo acabou aqui, porque eu não tenho mais jeito, eu sou teimoso, eu estou cometendo erros que não te agradam, ou é porque chegou o meu fim, eu só lhe peço uma coisa, Deus, tenha misericórdia, esqueça os meus pecados, me salva, me dê a salvação, que eu venha, meu Deus, se essa é a minha última hora, despertar, acordar no céu, que eu não vá para o inferno. Essa é a minha oração diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que homem de Deus não jura, nem mulher, não jurar, isso é pecado, isso é coisa de hipócrita. Mas diante do Pai, isso é um testemunho que eu estou lhe dando, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa é a minha oração. Deus não permita que eu morra e perca a minha salvação. E se não é a minha hora, coloca os teus anjos guardando esta aeronave e essas vidas que aqui estão, que ainda não te conhecem. Aí depois da sua oração, então, eu em pensamento, lógico, não fico falando isso para escandalizar o povo. Aí em pensamento de demônios, vocês estão repreendidos. Todos os demônios de mortes, vocês estão repreendidos. Todos os demônios de catástrofes e acidentes, vocês estão amarrados e repreendidos na autoridade do nome de Jesus Cristo que está sobre mim. E que eu posso ordenar a vocês, saiam! Porque Deus, Jesus, os ordena também a sair. É essa a minha oração. Porque eu entendi, espero que você tenha entendido, não vale a pena brincar com Deus. E não pensa você que essa oração é só no carro, só no avião, não. Eu sou pé meio quente, confesso. É falha. Mas já melhorei muito por causa da Alice, já melhorei muito. Porque eu era cara de botar 300 km no carro. Eu tinha uma BMW 850 que eu botava 300 nela. Sabe o que é 300 km no carro? 300 km. Era BMW, se você entrar aí, 850i. Quase não tem no Brasil ela. 12 cilindros. Só cabe 2 pessoas, você imagina a velocidade. A roda mais grossa ou do tamanho das rodas da Ferrari. Eu fazia isso. Mas aí a minha filha foi crescendo e ela pedia, papai, aí. E graças a Deus o Espírito Santo, lógico, é a razão porque
eu venho tendo juízo. Mas às vezes eu esqueço que eu tenho que ter juízo. Quando eu estou na estrada, principalmente sozinho de noite, eu desço o pé. Mas está errado. Não é bonito a gente confessar que está errado? E não é mais bonito a gente reconhecer que tem que melhorar? Que a gente não pode simplesmente dizer que está errado. Mas eu já melhorei. De 0 a 10, já melhorei 7. Também tem que ter mais 3 pontinhos, tem que melhorar. Porque os carros que eu tenho são potentes. E aí, meu amado, basta, para morrer basta estar vivo. Então, quando eu entro no meu carro, eu faço a oração. Da mesma forma que eu faço no avião. Então, eu vou orar pela sua vida. Nós seremos muitos tentados daqui para frente, meus irmãos. Nós seremos muitos tentados, olha. Sexualmente, vou repetir de novo, para você não dizer que você é santarrão. Sexualmente, casados, né? A mulher vai querer cobrar do cara, e aquela tara, o cara cobrar da mulher aquela tara. Aí, se a mulher não resolve, né, o marido, que isso não vai bastar, vão buscar tico-tico na rua. Isso vai ser um dos maiores pecados dos últimos dias, a sexualidade. Porque foi um dos grandes pecados. É só você ler Gênesis 5, que fez com que Deus trouxesse o dilúvio. A sexualidade imoral estava proliferada na geração de Noé. Foi onde aconteceu o fim. Deus botou fogo em Sodoma e Gomorra por causa da proliferação da imoralidade sexual. E se você lembra das cartas às 7 igrejas do Apocalipse, a imoralidade sexual estava imperando. Então, cuidado, vigia. Nós temos que vigiar. Não importa se o senhor é casado ou não casado. O segundo pecado que vai nos tentar, dinheiro, porque os melhores carros estão surgindo, vamos ter desejo de tê-los, e para tê-los, vamos fazer qualquer coisa para ter esses carros na garagem. Casas bonitas, as viagens, os lugares estão ficando lindos. Então, o sexo, o dinheiro e o poder. Ah, mas isso já é de muito tempo. Mas nunca escreva isso. Cuidado, a sua própria vida. Você vai dizer, pastor, eu estou mordendo, eu estou tomando do meu veneno. Porque eu disse que isso já existia desde lá de trás, já existe. Mas nunca como antes. Sexo, dinheiro e poder. Nem sempre dinheiro é poder. O poder de posição. Tem gente que quer mandar em casa, mas não tem dinheiro nenhum. Tem 5 filhos, mas um quer ser o mandão. Ele não tem porcaria nenhuma, mas o sentimento de poder, eu que mando aqui, meus irmãos, eu que mando. Né? A facção, ela não tem dinheiro, ela tem poder, porque aquele dinheiro não é dela, aquele dinheiro é podre, ela não pode gastar ele como queria, quando ela gasta tem que botar em nome de laranja, então ele não tem dinheiro, ele tem poder. Porque ter dinheiro é aquilo que você contraiu, não importa, você foi trabalhando a mais do que devia, e você pode dizer que aquele dinheiro você trabalhou, pagou imposto, você comprou casa, apartamento, avião e tudo. Então, não confunda dinheiro com poder. Dinheiro traz poder, mas poder, eu posso ter poder sem ter nenhum dinheiro. Eu posso ter poder para matar alguém sem ter dinheiro. Eu posso ter poder por uma arrogância sem não ter nem onde cair morto. Tem gente que não tem nada, mas ele se sente tão poderoso. Amém? Vamos orar e vamos ser crente, irmãos, vamos. Mas não lembra que ser crente é a nossa primeira parte. Vamos ser crente mesmo todo dia e buscando o cristianismo, ser cristão a cada dia mais, para que nós não venhamos viver essa tribulação. Capítulo 7 dá uma pausa para os judeus e agora vai pegar o mundo de novo. Cuidado que você pode, eu e você, possamos estar inclusos no capítulo 8. Porque nós estamos inclusos no capítulo 7, embora está falando especificamente dos judeus. Mas nós estamos inclusos aqui. O pau vai comer. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este culto.
pela oportunidade de mais uma vez estudar o Apocalipse. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que tudo isso é verdade. E quero pedir ao Senhor, não permita que nós sejamos insubordinados, irrepreensíveis, que nós não sejamos arrogantes, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, obedecer a Tua voz, possamos a cada dia limpar o nosso coração, limpar a nossa mente de coisas erradas, possamos ter comportamento, meu Deus, que louve, glorifique e dignifique o Teu nome. Livra-nos de confusão, de brigas, de contendas, de tudo que é errado, de mentiras, de sonegação. Livra-nos desses 3 pecados que vão proliferar, exacerbar nesses últimos dias, que é o sexo, o poder e o dinheiro. Livre de nós, que nós possamos prosperar e viver como se nada tivéssemos. Termos poder e autoridade, mas usá-la com humildade, sabendo que o poder é do Senhor, Ele provém de Ti. Sabendo que o sexo é bom entre um casal, não entre namorados, tico-tico. Abençoa as pessoas que estão amaziadas para que possam se casar, estar em dia diante do homem, diante do Senhor, que estão me ouvindo agora. Namoros que o sexo rola solto. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, Senhor. Estou pedindo ao Senhor ajuda. Ajude as pessoas que estão vivendo essa vida sexual imoral. Estão vivendo uma vida desregrada. Paulo já nos ensina melhor do que viver abrasada que se case. Mas às vezes se escolhendo demais. Então, por escolher demais, Satanás usa estratégia para deixar as pessoas viver o sexo imoral, que é o sexo fora do casamento. Tenha misericórdia de todos nós que algum dia na nossa vida cometemos. Por pensamento, por sentimento ou por ações mesmo do corpo. Lava-nos e purifica no Teu sangue. E ajuda-nos, meu Deus, a não fazer parte do tempo da tribulação. E se nós morrermos antes do arrebatamento, que nós possamos morrer com Cristo. Se os meus dias estiverem marcados, meu dia antes do arrebatamento, que eu esteja muito mais convicto do cristianismo do que estou hoje. Que eu e os meus irmãos e minhas irmãs, que eu estendo as mãos para eles, que possamos todos nós nascer de novo. Todo dia buscarmos o reavivamento, santidade, temor, obediência, adoração, servir ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos, é reavivamento. Eu abençoo a todos no poder e no amor do Senhor, na graça, misericórdia e compaixão de Cristo, nas doces consolações e na comunhão do Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Amo vocês. Fique com Deus. Tchau.